Irmãos, abra sua Bíblia, quero ir para a palavra, tem alguns poucos minutos, em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Sobre uma igreja que foi a segunda igreja plantada nos tempos dos apóstolos. A primeira foi a própria igreja de Jerusalém. Mas você sabe que a igreja corre um risco, e a igreja de Jerusalém não se atentou para esse risco, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo veio, houve conversões, 3.000, depois 5.000, e a igreja de Jerusalém ficou ali. Ela começou a olhar só para aquele lugar. E que nós não precisemos, irmãos, de situações criadas para que a gente cumpra a nossa missão, amém? Sabe o que teve que acontecer? Teve que acontecer que um dos diáconos levantados no capítulo 6, chamado Estevão, prega o evangelho, aquela pregação poderosa, ele é morto, apedrejado, mas vendo a glória de Deus, viu Jesus em pé, amém? Sabe aquela cena, a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus, mas Estevão viu Jesus em pé, sabe? A volta de Jesus está próxima, amém? Jesus, ele está aguardando o tempo do Pai, o tempo que vai convergir para a sua segunda vinda. Mas a visão que Estevão teve, Jesus em pé no seu trono, porque era o primeiro mártir da igreja. Depois daquela morte, acontece uma grande perseguição. E todos os discípulos foram espalhados por causa daquela perseguição. E alguns desses discípulos, que eram da região de Chipre, da região ali perto da Síria, eles foram para lá. E ao irem para lá, eles vão para uma cidade chamada Antioquia. E ali eles pregam o evangelho. Porque aquela situação espalhou a igreja, porque a igreja tinha que pregar. E ali nasce uma segunda igreja. Mas não era uma igreja judaica, não era uma igreja de judeus. Era uma igreja de gentios, era uma igreja dos gregos. Tinha uma grande comunidade judaica ali. Mas quando a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, fica sabendo que tinha uma igreja em Antioquia, o que eles fazem? Eles mandam um discípulo. Eles mandam alguém que tinha referência. Eles mandam alguém que foi preparado, que tinha um coração, que era alguém cheio do Espírito Santo. E eles mandam Barnabé. E agora aqui no capítulo 13 de Atos, vamos ler? 13 de Atos, pode projetar para a gente? Esse é o capítulo 13 que diz assim: na igreja de Antioquia havia o quê? Profetas e mestres. Segura aí, profetas e mestres. Lá em Efésios capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus deu para a igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Jesus deu para a igreja. É como um presente, ali fala do dom de Cristo. Eu quero que você atente para isso, meu irmão. Deus tem dado para essa igreja, como fez para Antioquia, Deus tem dado para essa igreja pastores, profetas, mestres, evangelistas. Amém? Uma igreja apostólica, porque a igreja ela está no fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento é Cristo, mas a doutrina dos apóstolos e dos profetas, a igreja é apostólica porque ela é enviada, ela envia, e vocês estão sendo enviados, vocês enviam, através da oração, através das ofertas, indo
Deus chama empresários, Deus chama médicos, advogados, Deus chama homens e mulheres para irem da sua forma, mas a igreja precisa ir. E esta igreja tem recebido como presente. A igreja vai fazer aniversário, amém? Sabe qual é o presente que Deus dá para a igreja? Olha para quem está do teu lado. Fala assim, você é um presente de Deus. Porque pastor e profeta não é cargo. Aí não existe cargo, irmãos. Existe função no corpo. E Deus tem dado não só esses ministérios, mas Deus tem dado dons. Aqui nessa igreja existem dons de cura. Dons de milagres. Amém? Dons de línguas. De interpretar línguas. De governo. O dom da generosidade, o dom de contribuir. O dom do ensino. Tem dons aqui, irmãos. Jesus deu para a igreja, amém? Está aqui. Está sobre a igreja. Fala, Deus, eu quero fluir nesses dons que o Senhor deu. Deus, eu quero amar, porque o Senhor deu profetas e pastores e mestres para essa igreja. Amém. Eu queria que você pudesse fazer algo agora. Porque esse texto diz que Deus deu para a igreja de Antioquia pastores, profetas, mestres. Eu falo pastores porque Paulo estava aqui. Sabe? Vamos ler o nome deles? Barnabé, Simeão, chamado Níger. Esse Simeão, ele era africano. Esse Níger aí é negro. É uma igreja de brancos, de negros, pobres, ricos. É uma igreja que é a igreja de Cristo, amém? Amém? Nós somos o mesmo corpo. Essa igreja aqui era uma igreja de judeus, de gentios, de africanos. Lúcio de Cirene. Manaém, que era um irmão de criação de Herodes, o Herodes lá. O tetrarca e Saulo. Nem era Paulo. Sabe por que não era Paulo? Porque Saulo, mesmo tendo sido um grande líder judeu, fariseu, aprendendo aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele era da estirpe, ele era do Sinédrio, irmãos. Ele era um teólogo judeu da época. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ensinado. Mas ele não era Paulo, ele era Saulo. E sabe onde ele estava? Fazia 10 anos que ele estava lá na cidade dele, em Tarso. Quando ele se converte, lá em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, ele se converte, ele fica 3 dias sem comer, sem beber, cego pela glória, pelo brilho da glória, que transformou a vida dele. Deus manda um desconhecido ir lá na casa onde ele estava, Ananias, fala, Ananias, vai lá, na rua direita, vai lá, porque você vai orar. Saulo está lá e ele está orando. Ele está orando. A igreja se move em oração, amém? Amém? Missões e oração, oração e missões, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Espírito Santo, é uma igreja que cumpre o seu propósito. Saulo estava orando, ele vai lá, ele impõe as mãos, fala, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, me mandou aqui, recupera a visão. Aí ele é batizado, e aí ele vai para Jerusalém, e aí quando ele chega em Jerusalém, ele começa a pregar. Ele estava muito nele ainda, ele estava muito ainda, sabe, no braço dele, na força dele. E aí ele começa a pregar. E quem acolhe ele, leva ele para conhecer Pedro e os outros apóstolos, é esse Barnabé. Só que aí, sabe, havia um tempo de preparo, e aí manda ele de volta, fala, não, volta para a tua terra. Ele fica 10 anos, irmãos, 10 anos, 10 anos. O Paulo, o grande apóstolo, o grande pastor, o grande teólogo, o maior plantador de igrejas. Paulo viajou 25 mil quilômetros naquela época, pregando o evangelho e plantando igrejas. 25 mil quilômetros naquela época que não tinha transporte público. Não tinha nada, ou era a pé, ou era de cavalo.
E ele é colocado na cidade dele. 10 anos, irmãos. Tem um tempo de espera. Tem um tempo de preparo. Ele precisava ser moído por dentro. Ele precisava tirar o orgulho dele, a vaidade dele, a arrogância dele. Ele era muito nele ainda. Deus tem um tempo de tratamento. Mas sabe quem foi buscar ele? Foi esse Barnabé, que precisava de ajuda para pastorear a igreja. Agora aqui, ó, Barnabé é o discipulador de Saulo. Saulo aparece por último aqui, ó. Amém? Ele vai dizer que ele era o menor dos apóstolos. Ele aprendeu. Ele disse assim, eu vivo agora pela fé, e o viver que eu tenho em Cristo agora é pela fé. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Esse Saulo aprendeu a depender totalmente de Jesus. Esses são os homens, os profetas, os mestres. Mas aí tinha apóstolo no meio, Paulo estava aí, sabe? Lá em Atos capítulo 14, versículo 14, a Bíblia vai chamar o próprio Barnabé de apóstolo. Aí tinha profetas, mestres, evangelistas, porque Paulo era evangelista. Os 5 ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11, estava aqui, ó, nessa igreja. Deus deu para a igreja. Amém? Eu queria que nessa manhã você pudesse continuar com o teu coração agradecido pelos profetas, pastores e mestres que tem aqui no nosso meio. Quem está com essa gratidão? Amém? Próximo versículo. Versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Todos aqui nesse lugar têm um chamado. Todos. Foi falado aqui de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós não éramos nação, não éramos povo, mas Ele nos fez uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva seu, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para agora proclamar, para pregar na faculdade, na escola, na rua. Deixa Deus te usar. Essa igreja vai estar lotada, aquela galeria vai estar lotada de jovens. Posso ouvir um amém? Amém. Porque os jovens vão pregar nas suas escolas. Os jovens vão começar a fazer reunião, sabe, da presença de Deus, da palavra de Deus, no seu colégio, na sua faculdade, porque você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar as virtudes de Jesus. Centenas e dezenas de jovens nas escolas e nas faculdades, nas praças, estão esperando vocês, para que eles também conheçam e experimentem daquilo que nós estamos experimentando nessa manhã. Homens importantes, pessoas importantes nessa igreja. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Sabe, irmãos, o chamado tem 3 características. O chamado, ele é pessoal. Fala, pessoal. O chamado é seu. O chamado é para o teu coração. Isaías capítulo 43 diz assim: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você foi chamado pelo teu nome. Quando Deus chama o profeta Jeremias e fala: Jeremias, eu te escolhi antes mesmo de você estar no ventre da tua mãe, antes de você estar na madre, antes de você nascer, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, e a palavra que eu colocar na tua boca, você vai pregar. Deus tem uma palavra no teu coração e na tua boca para você pregar, meu irmão. Deus está colocando palavra, o evangelho, a mensagem dele na tua boca, porque ele te chamou pelo teu nome. Aleluia, aleluia. Você vai falar: ah, pastor,
mas eu já tenho 60, 65, 70, 75. Eu quero te falar uma coisa. Deus chamou Moisés daquele monte Horebe, naquela sarça, aos 80 anos. Deus chamou a Abraão com 75. O pastor Jonathan Ferreira, aqui do Vale da Bênção, da Missão Antioquia, ele está com 90 anos, eu estive com ele agora alguns meses atrás. E ele está com sonhos, projetos. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, os jovens têm visões, mas os velhos têm sonhos. Não é por causa da tua idade que a obra de Deus parou, meu irmão. Deus vai te usar. Você de cabelo branco, amém? Como vai usar os jovens com visões, mas vai dar sonhos aos de cabeça branca aqui nessa manhã, amém? Eu estou quase chegando lá. E eu tenho sonhos. Amém? O Senhor está nesse lugar. Independente da tua idade, Ele vai te usar. Amém? Deus usa os improváveis, meus irmãos. Amém? Quando Deus chama Gideão, no capítulo 6 de Juízes, ele está fazendo o quê? Malhando o trigo aonde? No lagar. Ele está trabalhando. E Deus vai arrancar do coração dele, sabe o quê? Frustração, decepção. Frustração com o quê? Com a situação geral. Com a situação geral. Estou frustrado com a situação geral da igreja. Eu estou frustrado com a situação geral do país. Cadê as promessas de Deus? Cadê aquela coisa que foi falada no passado? Gideão vai falando tudo isso. Aí Deus fala, eu estou contigo, vai na tua força, homem valente. Aí ele traz então o problema agora para dentro dele. Mas a minha família é a mais pobre, eu estou aqui nessa situação, a minha família é a menor, é a mais desconhecida. Ele começa de uma situação geral, depois ele traz para dentro dele a situação. E Deus tira as duas coisas do coração dele, tanto o geral quanto o interior. Deus cura para que ele cumpra o chamado. Deus está tirando toda a frustração, seja no geral, seja pessoal, seja frustrações e decepções, e Ele vai te usar no teu chamado. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está trazendo uma nova história. Uma nova história. Amém, irmãos? Vamos entrar na história de Deus, amém? Ele chama, porque a igreja estava servindo a Ele. Sabe o que quer dizer essa palavra servindo, irmãos? Essa palavra servindo, no grego, ela dá a ideia de edificar. Eu queria que você visse uma das coisas que o profeta faz. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 a 3. Projeta para a gente. Depois a gente vai voltar para esse texto aqui. Mas 1 Coríntios capítulo 14, versículo de 1 a 3. Porque nessa casa é uma casa de profetas e mestres. 1 Coríntios, isso. Sigam o caminho do quê? Do amor. Tema. E busquem com dedicação o quê? Dons espirituais. Dedicação, zelo. Fala zelo. Zelo. Nós temos que ter zelo por algumas coisas. Zelo pela presença de Deus, amém? Zelo pela presença de Deus. A gente precisa zelar para que a presença de Deus sempre esteja manifestada na adoração. Amém? Quem canta, quem adora, só precisa de uma coisa, da presença de Deus. Se a presença de Deus estiver aqui, meus irmãos, às vezes não precisa nem abrir a boca. A presença de Deus já toma conta do lugar. Porque existe um zelo aqui. Pela presença, quem está adorando, quem está ministrando, só quer uma coisa, a presença de Deus. E quando começa a tocar, começa a louvar, estão tanto na presença de Deus, que a presença de Deus vem, e a presença de Deus toma conta do lugar. Zelar pela presença de Deus. Com dedicação, principalmente o dom do quê? De profecia, versículo 2. Pois quem fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus. Porque o dom de língua sem interpretação, irmãos, que é outro dom,
A pessoa tem que falar em língua sim, mas se não há interpretação, ela fala em línguas por quê? Ela fala das grandezas de Deus, ela fala da glória de Deus, ela fala em línguas incompreensíveis, então ela está se edificando. Quando você está falando em línguas, você está se edificando. Mas quando existe línguas de interpretação, então quem ouve é edificado. De fato, ninguém o entende, porque em espírito fala o quê? Mistérios. Versículo 3. Mas quem profetiza, faz para quê? Fala edificação. Para aí. Segura aí, edificação. Essa palavra edificação quer dizer estruturar, reestruturar, construir. Nessa manhã, sabe, meus irmãos, no espírito da profecia, o espírito da sabedoria e da revelação que se move no meio da igreja, amém? Vem nessa manhã para reestruturar. Quando alguém profetiza na vida de outro, está profetizando o seguinte: você está sendo reestruturado, você está sendo edificado na tua vida emocional, na tua vida de palavra. Quando alguém vai para profetizar na vida do outro, é para que ele seja reestruturado e fortalecido, e construído, edificado, na sua vida familiar, na sua vida de consagração, nas suas emoções. Ele é reestruturado, edificado de uma maneira profética, no ministério da palavra, no seu chamado. Por isso que a igreja ela precisa de profetas e mestres, porque o mestre ensina, da base teológica, sustenta o profeta, ele tem a palavra que vai edificar, que vai construir, e não só isso, mas ele vai encorajar. Vai encorajar, palavra de encorajamento. Nessa manhã aqui, no seu meio, do seu lado, tem alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Lá no fundo, lá em cima da galeria, tem pessoas que estão precisando de uma palavra de encorajamento. E os profetas, Deus deu profetas para essa casa, para consolar, para exortar, amém? Para encorajar, para consolar. Meu Deus, o testemunho do irmão aqui, os profetas da casa, consolando, fortalecendo, edificando a vida, a casa dele. Essa é uma casa de profetas, amém? Amém. Então quando alguém profetiza, fala dessas três coisas e faz essas três coisas. Eu vou precisar, eu não quero avançar o horário que me foi dado. Aleluia, obrigado, meu irmão. A vocação, o chamado, ele é individual, mas o chamado também, ele é intransferível. Fala comigo, intransferível. O chamado é seu, você não pode falar assim, é o pastor que vai fazer. É a esposa do pastor que vai fazer. É o líder de célula que vai fazer. O chamado, ele é intransferível. Amém? É um corpo que se move através dos seus membros. Ele é intransferível. E ele também, sabe o que ele é? Ele é incontestável. Ele é incontestável, não tem dúvida. Tem uma coisa, convicção. Meu amado irmão, minha amada irmã, pastor, profeta, evangelista, você que tem dons, você que é mestre, que ama a palavra, o chamado ele é incontestável. Sabe por quê? Porque tem convicção. Sabe o que sustenta um pastor no ministério? O que sustenta um missionário no campo? Eu vou falar para você, a oração é importante da igreja, o sustento é importante, a equipe é importante, tudo isso deve ter, mas o que sustenta um pastor, um missionário no campo, repita comigo, convicção. É a convicção de que ele está no lugar certo, no tempo certo, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Amém? É o que o irmão estava testemunhando aqui. Eu estou no lugar certo. Essa igreja que Deus preparou para mim. É aqui que eu vou fluir. Eu tenho convicção. Não importa se eu estou desempregado. Não importa o que aconteceu na minha família. Tudo isso é muito difícil e triste. Mas o que importa é que eu tenho convicção que o Senhor está comigo. Eu estou no lugar certo. Fazendo a coisa certa para a glória dEle, meu irmão. Convicção. Se você não tem convicção, peça ao Senhor, ande em convicção, se mova em convicção, porque o chamado ele é incontestável. Aleluia!
Glória a Deus. Eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. Autoridade, repita comigo, autoridade. Ou seja, vocês vão fazer o que a igreja faz naquele lugar. Nós vamos estar com vocês. Reconhecimento. Nós reconhecemos o dom de Deus em vocês. Nós reconhecemos o chamado por causa da vida de vocês. Quem não é bênção perto, não é bênção longe. Ninguém se envia. A palavra diz aqui que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Amém? A igreja estava ali, mas foi no meio da igreja, servindo ao Senhor, servindo a igreja, servindo a célula, servindo no ministério infantil, no adoração. Aí Deus vem, quando a igreja ora, quando a igreja jejua, quando a igreja serve ao Senhor, tem profetas, tem pastores e mestres, o Espírito Santo fala, ei, separa aquele casal ali, ei, separa aquele jovem ali. Por quê? Porque tem testemunho, eu dei o dom, olha, eu tenho se expressado na vida deles, com esses dons, esses ministérios, o Espírito Santo fala, é hora de separar. A igreja ora e Deus fala, amém? A igreja serve e o Espírito Santo fala. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém. Quem é a pessoa principal dessa igreja aqui, de Antioquia? Quem é a pessoa mais importante dessa igreja de Antioquia? Quem é a pessoa mais importante da igreja do Parque? Quem é a pessoa mais importante na igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais importante dessa igreja aqui. Porque eles estavam orando. Amém? Essa igreja precisa orar para que o Espírito Santo dirija a igreja. Amém? A pessoa mais importante não era Barnabé, não era Saulo, Paulo, grande apóstolo, não eram aqueles homens, eles eram servos por meio de quem os outros creram. Mas a pessoa mais importante é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para a igreja, sabe como, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, não precisa abrir. Diz que o Espírito Santo foi dado para a igreja como penhor. Fala penhor. Alguém já penhorou alguma coisa aqui? Já? O que é penhor? Você vai lá e deixa aquilo, você paga, deposita, é como se fosse um sinal para algo que está sendo comprado e você quer muito, sabe? Quando alguém aqui comprou a sua casa e você não tinha todo o dinheiro porque precisava de mais um tempo, mas você foi lá e você queria tanto aquilo que você foi lá, está aqui, ó, a casa custa, sei lá, 1 milhão, ó, eu estou dando aqui um sinal, 50 mil, esse é o sinal, porque eu estou garantindo que eu quero esse imóvel e eu vou voltar para buscar ele. Esse é o Espírito Santo na igreja. Você foi comprado, o preço foi pago, amém? Pela tua vida, e Jesus vai voltar para te buscar, vai buscar a igreja. E sabe qual foi o símbolo que Deus deu para a igreja, que Jesus deu para a igreja? Fala o Espírito Santo. Tem alguém noivo aqui? Tem alguém noivo aqui? Tem alguém que está noivo? Ó, lá em cima lá. Está com anel? Ainda não? Precisa pôr anel, hein, mano? Pôr anel. Sabe por quê? Porque o anel de noivado lembra para o noivo e lembra para a noiva que está prometido. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo é o anel que Jesus colocou na igreja, sua noiva. E um dia nós vamos casar. Um dia ele vai voltar. E a igreja vai se encontrar com o noivo. O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem! O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem! O Espírito Santo está aqui preparando a gente para aquele dia. Amém? Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Fica de pé. Aleluia. Passei um pouquinho, perdão, irmãos. Aleluia. Quantos reconhecem que essa é uma igreja que tem profetas e mestres? Amém. Tem? Tem pastores aqui? Amém. Tem evangelistas aqui? Amém. Eu queria falar para a igreja fazer algo agora.
nós vamos orar ao Espírito Santo. Daqui a pouco nós teremos uma assembleia, mas não é sobre isso. É sobre uma igreja que é controlada pelo Espírito Santo. Quem é que controlava aquela igreja? Espírito Santo. Quem é a pessoa mais importante na igreja? O Espírito Santo. Feche os seus olhos, meu irmão. Começa a falar com o Espírito Santo. Renda o teu coração a Ele agora. Diga: Espírito Santo, controla a minha vida, governa a minha vida. Gera em mim o teu fruto. Espírito Santo, obrigado pelos dons. Obrigado pela tua igreja, Jesus. Obrigado porque o Senhor não deixou a igreja sozinha, mas o Senhor enviou o Espírito Santo, ó Deus, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos guia em toda a verdade. Oh, Espírito Santo, seja o guia da igreja, seja aquele que conforta, que consola, que fortalece, que traz a memória. Ah, Espírito de Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Essa é uma casa de profetas e mestres. Eu queria que você, igreja, saísse do seu lugar e você pudesse ir então até os pastores e mestres dessa igreja, e você pudesse orar por eles agora e agradecer ao Senhor. Sabe, meu irmão, se movimente agora, saia do teu lugar em alguns minutos que nós temos. Sabe, eu queria que você pudesse louvar ao Senhor, que você pudesse reconhecer, sabe, perto de você tem alguém que é profeta, perto de você tem alguém que é pastor, perto de você tem alguém que é evangelista, perto de você tem alguém, sabe, que é o mestre, aquele que tem ensinado, seja na célula, sabe, seja aqui como pastor auxiliar. Saia do teu lugar. Oh, igreja, vamos abençoar o presente que o Senhor tem nos dado, vamos valorizar. Jesus deu para a igreja uma visão apostólica, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Oh, aleluia. Vai, meu irmão, tem alguém perto de você que precisa ser consolado, que precisa ser exortado, chamado para perto de Jesus. Sai do teu lugar, deixa Deus te usar com o espírito da profecia que consola, que exorta, que edifica. Ore por alguém em fé. Sheketeri basuri balabashara balabalabala. Leketeri basuri balabashara balabalabalabala. Sheketeri basuri balabashara bala. Sheketeri basuri balabashara balabala. Sheketeri balabashara balabala. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Obrigado pela igreja, obrigado pelos profetas dessa casa, obrigado pelos pastores dessa casa, obrigado pelos evangelistas, obrigado por cada irmão. Obrigado pelos dons de cura, dons de socorro, dons de governo, os que ensinam. Oh Deus, dons de misericórdia, dons de contribuir. A igreja generosa, a igreja próspera, a igreja fiel, a igreja, Pai, que é restaurada, curada. Jovens profetas, jovens evangelistas, jovens pastores, jovens mestres, jovens com envio apostólico,
Eu profetizo, Senhor, nesta casa, que venha o tempo, ó Deus, de serem levantados jovens profetas, jovens pastores, mestres, aprovados, servos, fiéis, com vida de consagração. Levanta, Pai, o próximo Barnabé, levanta o próximo Paulo, Saulo, levanta na igreja, Senhor, uma geração que zela pela Tua presença, que zela pela palavra, que zela pelos dons, que zela, Pai, em amor, em amor, em amor. Uma igreja gerada pelo Espírito de amor, uma igreja gerada pelo Espírito de devoção, que busca a glória do Pai, que busca a glória do Filho. Oh Espírito Santo, xerebalabaraba, xerebalabarabalás, orequeterebasure balabachara balabalás, orebaxere balabarabalás. Ora bacata la baixara balabalabalás, xeribalabacata la balabalabalás, xeribalabacata la baixara balabalás, rebalabaxequeteri balabaxara balabalás. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. 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 Aleluia. Sim, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, Deus. Pode ir sentando, meu irmão. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Só queria finalizar lendo um versículo e fazendo um apelo para a igreja. É rápido, é 2 minutos. Pode projetar, por gentileza, Lucas 10, 2. Por gentileza. Lucas 10, 2. Pode sentar, irmãos. O pastor já pode até subir aqui, que eu já estou terminando. Lucas 10, 2. Por gentileza. Vamos ler juntos? Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Mande trabalhadores para a sua obra, para a sua seara. Jesus não pediu para a gente, ali naquele versículo específico, pedir recursos, dinheiro, para orar por dinheiro. Não. Ele falou assim: ore por trabalhadores. Porque quando eu levantar os trabalhadores, porque a igreja ora, eu vou enviar os recursos para que a igreja sustente. Amém?
É os 5 pães e 2 peixinhos. Primeiro a gente entrega, depois o milagre acontece. Quantos aqui querem orar por mais trabalhadores? Levanta a mão. Querem orar mesmo? Fica com a mão levantada. Quem aqui se compromete a orar um pouquinho, 2 minutos, 1 minuto por dia, 1 minuto por dia vai orar. Senhor, envia trabalhadores para o sertão, para a Europa, para os ribeirinhos, para os indígenas. Senhor, levanta trabalhadores em cada igreja, na reunião dos pastores, nas conferências, nos cultos, entre as crianças, nos kids, na salinha de criança. Senhor, levanta trabalhadores, chama, Senhor, chama aquele que vai se formar advogado, médico, engenheiro. Eu sei que ele está lá estudando, trabalhando. Senhor, mas chama trabalhadores e Deus vai chamar. Quantos creem? Amém. Agora, irmãos, a memória nossa falha. Falha ou não falha? Então eu quero te ajudar. Está com o celular aí? Pega o celular, rapidinho. Pega o celular aí. Pega o seu celular. Agora está liberado para você usar o teu celular agora na igreja. Pega o teu celular. Abre no relógio. Quem aqui coloca o relógio para despertar no celular? Para trabalhar, para fazer os teus compromissos, para lembrar de alguma coisa. Então você vai marcar aí 10:02, que é Lucas 10:2. 10 horas e 2 minutos. Coloca aí no teu celular, 10 horas e 2 minutos. Você vai lembrar, Lucas 10:2. Eu preciso orar por trabalhadores. Quando o seu celular despertar 10:02, se você estiver no metrô, no trabalho, trabalhando, em oração, em espírito, você vai falar, Senhor, envia trabalhadores. Amém? Senhor, envia trabalhadores. Mesmo ali diante, sabe, atendendo, trabalhando, dirigindo, Senhor, envia. Quando despertar o celular, 10:02, você vai lembrar do quê? Lucas 10:2. Senhor, envia trabalhadores. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Amém. Dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Obrigado.